Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Vanberto Rossi e este é o canal Novo El. Bem-vindos para mais um bate-papo. O tema dessa semana, corpo e espiritualidade. Vamos fazer aquele esqueminha assim, né? Vamos voltar um pouquinho ali às nossas raízes antigas aqui no canal e vamos fazer aqui aquele esqueminha de uma introdução, uma explicação e depois a gente faz a junção com a espiritualidade. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o corpo. O corpo é matéria. Corpo é uma constituição física que é construído a partir dos elementos que tem presentes aqui no mundo, na natureza. Então, como que o corpo, esse corpo que nós carregamos aqui, ele se constrói, né? A partir aí da alimentação, a partir do nosso contato com a natureza. Antigamente, nós tínhamos um contato muito mais próximo, nós vivíamos, né, no meio natural. A partir do momento que nós criamos o meio urbano, e aí criamos a ideia de separação entre rural e urbano, isso teve um impacto também no nosso corpo. Então, o nosso corpo, na antiguidade, lá o corpo dos nossos ancestrais, eram corpos muito fortes, muito poderosos, porque viviam em constante contato com a natureza e não absorvia só a energia do alimento, absorvia também a energia da natureza, né? Esse contato energético com a primitividade da natureza. E isso influenciava também no corpo. A partir do momento que nós nos afastamos dessa energia, e aí nós começamos a criar, né, cidades, criar estados, países, e aí passamos a pensar em outras coisas. Relegamos aí, de uma forma assim muito triste, um papel secundário e de escravidão à natureza, né, nos servir o sol, o alimento, e todos os materiais que a gente precisa para construir as casas, as indústrias e tudo aquilo que a gente usa no dia a dia, isso influenciou no nosso corpo. Então, o nosso corpo começou a enfraquecer. Ele começou a ficar um corpo mais débil. Ele começou a ficar um corpo assim mais carente de certos nutrientes que, quando nós estávamos em contato constante com a natureza, nós não tínhamos carência, não precisava. Porque aquilo que não era absorvido pela alimentação era absorvido pelo contato energético. Então esse é um ponto interessante. Culturalmente, o corpo é uma construção, se a gente parar para pensar. Ele é um projeto. Na nossa sociedade capitalista, industrial, utilitarista, voltada para o consumo, o corpo é um projeto, é um empreendimento. Então é uma construção. Uma construção que ela é modelada de acordo com determinados padrões. Mas nem sempre foi assim. Nós podemos pensar que entre os gregos, por exemplo, o corpo era o espelho da alma. É interessante isso, porque um corpo bem trabalhado, um corpo bonito, né, esteticamente bonito, era um corpo que também retratava, de certa forma, uma alma igualmente virtuosa, uma alma bonita, uma alma bela. A palavra estética vem de esteses, que é o que? Provocar sensação, né? E aí você tem o oposto, que é anesteses, né? Ou seja, a não sensação. É da onde deriva, por exemplo, a palavra anestesia que a gente tem aqui. Então a esteses era essa sensação, essa busca de prazer, mas não é o prazer sexual que nós temos hoje. É interessante que o Freud, ele matou a charada, né? Nos seus escritos, nos seus estudos, que esta sociedade aqui, né, o corpo, ele é um objeto de desejo, ele é um objeto de prazer. Ele serve para dar tesão e gozar. Basicamente isso. Entre os gregos não era bem assim. O corpo ele tinha uma dimensão até divina. Por isso, o corpo não era vilipendiado, violado, assim, levianamente. É claro que tinha casos de violação, né, gente? Não vamos também ser hipócrita aqui, porque atualmente nós vemos aí que os cientistas estão revisitando finalmente, né? Estão revisitando o passado de uma forma assim mais madura e não daquela forma adolescente que a gente tinha até pouco tempo atrás. Então eles estão reconhecendo uma série de coisas. Olha aí o telescópio James Webb causando um verdadeiro turbilhão, um furacão na astrofísica. E os caras estão malucos que muita coisa que eles tinham como certo, eles estão sendo obrigados a rever. E é bem feito.
Sabe por que é bem feito? Porque há muito tempo está se falando, está se reivindicando essa revisão. E os caras não queriam fazer, por quê? Porque estava na sua zoninha de conforto, né? Então, quando você fica na sua zoninha de conforto, você faz o quê? Você esculpe, molda tudo que está ao seu redor para que a zoninha de conforto ali fique boa para você. Então, tem que vir um agente externo para tirar você da zona de conforto. Isso é lamentável, mas é a natureza humana. Com o corpo é a mesma coisa. Então, entre os gregos, agora fazendo um paralelo com essas revoluções científicas e tecnológicas que nós estamos vivenciando a partir aí, né? Olha que interessante, dá até para a gente pensar a tecnologia, né? Dando um puxão de orelha no ser humano, a criatura dando um puxão de orelha no seu criador. Isso é vergonhoso na minha concepção, mas é também necessário. Então, fazendo um paralelo entre o que nós estávamos conversando antes de fazer esse pequeno parênteses aí sobre as transformações científicas, com o passar do tempo, muda a percepção do corpo de acordo com a sociedade em que se está. Então, a sociedade grega, ela era uma sociedade que tinha uma visão de mundo muito particular. Tinha uma visão de mundo ali que não necessariamente você tinha que estar ali unido numa família, não sei o quê, vivendo num país, sob as mesmas leis, sob as mesmas culturas e etc. Para você ser um ser iluminado, para você ser uma pessoa desenvolvida. Os gregos estavam muito preocupados, na minha concepção, vocês podem discordar, é claro, e devem discordar, porque eu não sou dono da verdade. Então, na minha concepção, a sociedade grega ela é muito importante, não só porque ela funda as bases do Ocidente, mas principalmente porque ela mostra as diferentes etapas dessa vida que a gente leva aqui. Então, se você pegar, né, um paralelo interessante que dá para a gente estabelecer. Se você pegar as divindades, né, nós temos 3 momentos que são muito particulares da história grega nas divindades. Então você tem as divindades titânicas, que representavam o momento de formação da sociedade grega. Todo momento, né, todo movimento de formação de uma cultura, de uma civilização, de uma sociedade é muito caótico, é muito conturbado. Então você vê que os deuses titânicos eles eram retratados assim de uma forma muito primitiva, passional, irracional muitas vezes. Pega a própria manifestação do deus Cronos, né, que comia os próprios filhos. Então isso era uma expressão religiosa, por assim dizer, e também artística, de um momento difícil, né, que é aquele momento do parto, é o nascimento de uma sociedade. Um segundo momento são as divindades olímpicas, que aí é o momento em que a sociedade grega ela se estabiliza. E é muito interessante. Então aí, olha só que interessante. Surge um novo deus a partir dos titânicos, então no caso Zeus, que vai lá e bota a ordem na porra toda. E aí cria uma ordem solar, ou seja, uma ordem iluminada. Então é o momento onde floresce a política, é o momento onde floresce a filosofia, é o momento onde a guerra se torna uma arte e não só um desejo de matar insaciável. É o momento onde o meio urbano, né? Vamos pegar as 2 cidades mais importantes, sem dúvida nenhuma, da Grécia, que foram Atenas e Esparta. Elas floresceram, né? Se tornaram aí grandes centros urbanos de comércio, de conhecimento, de ciência, por que não dizer, né? E um terceiro momento, que são os deuses da Arcádia, ou os deuses arcadianos, que no caso são os mais novos, onde você tem aí os maiores representantes, são Pan, Dionísio e as ninfas, que aí já representa um momento de transição. É o momento em que a sociedade grega ela vai ceder lugar para uma nova civilização que vai passar pelo mesmo procedimento de nascimento, estabilização e transformação. Tá? Então, a percepção grega de corpo, ela carrega também essas 3 dimensões. Então você tem um momento em que simplesmente você não vê manifestações de corpo na civilização grega. Se você pegar alguns poemas, né, gregos, você vai algumas tragédias, né, você vai perceber que quase não se menciona.
A partir do momento em que entram os deuses olímpicos na jogada, então aí já começa, por exemplo, o trabalho corporal expressado nas Olimpíadas. Olha que interessante, né? Que eram ali jogos que eles eram dedicados a Zeus, mas eles aconteciam em várias cidades-estado gregas, que eram chamadas as cidades pan-helênicas, né? Você sabe que, se você estudou história, espero que você tenha estudado, se não, para o vídeo, vai estudar, depois você volta. Você sabe que a Grécia, ela não era, nunca foi, na antiguidade, propriamente um país. Ela era um conjunto de cidades-estado que compartilhava de algumas características culturais, né? Então, a religião, por exemplo, a forma de falar, né? A guerra, a economia, né? Mas não era propriamente um país centralizado, unificado. Então, os Jogos Pan-Helênicos significava o quê? Várias cidades-estados iam competir entre si com os seus atletas em honra aos deuses. Não me pergunte por que se criou uma competição para honrar os deuses. Eu não tenho a menor ideia. Coisa de ser humano, né? Ser humano, quando não tem o que fazer, só inventa porcariada. Mas parece que a moda pegou e vem até hoje. Então, como é que funcionava? Quando o atleta chegava para competir no jogo, ele passava por um processo. Ele não chegava lá, né, que nem hoje, né, na sociedade capitalista. Nossa, você tem que se preparar antes, porque você é o culpado se você não se preparar, se você perder. Porque você é o culpado se você não ganhar. Porque você é o único responsável por você. Como se a gente não vivesse em sociedade. Entre os gregos, olha só que ironia, as cidades-estados, elas eram mais ou menos autônomas. Elas tinham alguma separação. Só que existia essa união em relação aos jogos, por exemplo. Então, quando o atleta chegava para ele competir nos jogos pan-helênicos, que poderia ser as Olimpíadas, ou podia ser os jogos na cidade de Delfos, em Tebas e outras cidades-estado que tinham, né? Eles chegavam lá, eles não iam direto para a competição, que nem acontece nas Olimpíadas hoje, né? Então o atleta chegava e ele passava por um processo que durava dias, vários dias. Então, primeiro ele ia para o estádio. No estádio, não era onde aconteciam os jogos aconteciam fora do estádio. Então, ele ia para o estádio. No estádio, o que ele ia fazer? Ele ia passar por um procedimento de limpeza corporal. Então, primeiro ia passar uma espécie lá, eu não me lembro agora de cabeça qual é o nome da substância, mas era um pó que se passava no corpo para limpar as impurezas. Depois, tomava um banho de azeite para tirar esse pó junto com as impurezas. Depois, você ia para a palestra. Na palestra, que ficava lá no estádio, né, que a palestra não era necessariamente ali uma aula, era um conjunto, né? Vamos pensar que era a concentração dos atletas. Eles ficavam lá na palestra e lá eles iam primeiro honrar aos deuses e depois eles iam conversar ali, trocar uma ideia filosófica. Então era um momento de filosofar, de trocar ideias, né? Era um momento ali de trabalhar ali, né? Preparar, porque o corpo já estava preparado. Então era um momento claramente de preparar o quê? O espírito para os jogos. Olha aí, né? A gente já está juntando aqui nesse momento espírito e corpo, né? Então aí juntava, né? Juntava as duas coisas. E aí, como que isso se encerrava? Com música. Então olha que interessante, o atleta na concentração, ele não ia treinar, ele não ia ficar lá, você tem que ficar focado ali. Não, ele ia ali passar por um processo de relaxamento. Olha que interessante. E aí depois que ele passava por esse processo, aí ele ia para as seleções dos jogos. Aí tinha lá as preliminares, né? Tinha lá os playoffs, até que ele... Estou usando termos aqui da nossa época, né? Para indicar coisas que aconteciam naquela época. E aí sim, só depois, somente aqueles que eram escolhidos pelos deuses, porque todo esse procedimento era feito para quê? Né? Era uma forma de mostrar aos deuses que você tem não só um corpo bonitinho, malhadinho, mas que você tinha uma alma virtuosa e que você tinha o merecimento da virtude
e, portanto, da dádiva de competir nos jogos. Então aí você ia. Então somente os melhores que eram escolhidos, né, na concepção grega pelos deuses durante esse procedimento do estádio e da palestra iam para o jogo. E aí os jogos vocês sabem que eram horríveis, né? Primeiro, você competia nu. Então, se você não tivesse um corpinho bonitinho, lá você já passaria vergonha aí, né? Porque a sociedade grega, como era uma sociedade guerreira, aquilo que fugia do padrão era execrado, né? Beleza, aí você passava lá, e aí você começava. Então você ia competir nu. E aí tinha várias coisas, né? Então tinha Pancrácio, por exemplo, né? Que ele é, vamos colocar assim, a primeira manifestação do que na nossa época é o UFC, o MMA. Então uma luta, certo? Só que essa luta não tinha essa de classificação de peso, por exemplo. Não, cara. Porque entendia-se que os escolhidos pelos deuses tinham força, virtude, mérito, e eram protegidos pelos deuses. Então, não importa se você é um anãozinho que vai lutar contra um gigante, certo? Importa o ritual da luta, importa que você chegou até ali pela vontade dos deuses. Então, olha só que interessante, os deuses trabalhando no espírito das pessoas. Perfeito. Aí acontecia tudo isso, né? E aí, claro, que tinha outros jogos, outras modalidades. Por exemplo, né? Tinha lá uma espécie de corrida em que você tinha que passar por obstáculos, do tipo assim, tinha umas caixas assim, cheia de escorpião, cheia de cobra, né? E aí tinha ali uma madeirinha ali, alguma coisinha para você passar. Se você caísse, você morria. Tinha também, que é um outro poço que tinha para você passar numa ponte lá, ou salto com vara, dependia, né, do sadismo de quem estava lá no direcionamento dos jogos, né? E você tinha que passar por um poço e dentro desse poço tinha estacas com pontas. Então, se você caísse, você morria também. Então, assim, olha só, você fala, nossa, que coisa horrível. Tira um pouco esse moralismo aqui e vamos parar e vamos olhar para a essência da coisa. Quer dizer, se você fosse realmente protegido pelos deuses, não ia acontecer nada com o seu corpo. Você percebeu qual que é a ideia? Então, não importa que tipo de provas você ia ter que concorrer. Se realmente você fosse escolhido pelos deuses, a vitória seria sua. E nada ia te acontecer. Então, olha só que coisa interessante, né? Bom, e aí, com o passar do tempo, né, a sociedade grega, ela floresceu, se desenvolveu, e claro, né, tudo neste mundo tem um começo, um meio e um fim. Então ela declinou e com o passar do tempo desapareceu. Entraram os romanos na jogada, que aí eles meio que deram uma continuidade àquilo que os gregos iniciaram. Aí a coisa fica um pouco complicada quando a gente entra na Idade Média, que aí entra o cristianismo na parada, e o cristianismo ele sempre foi extremamente moralista. Então o corpo, que antes era o símbolo da virtude da alma, ele se torna o símbolo do pecado, é um oposto total, né? E aí você já nasce pecador. Então todos os males do seu corpo, pelo menos lá no cristianismo primitivo, era assim, todos os males do seu corpo é o quê? É castigo pelos seus pecados, certo? E tá certo. Você tem que ser castigado mesmo porque você é um bosta pecador, que você não merece nem estar vivo nesse mundo. Então, essa constituição cristã, e tudo isso se baseava no quê, né? No sofrimento do Cristo na via crucis, na sua crucificação, né? O corpo do Cristo foi totalmente entregue à pior prática de linchamento que existia na época. Ele foi flagelado, ele foi mutilado, ele foi pregado na cruz. Então, sabe, foi uma coisa assim hedionda, né, que nós sabemos aí das escrituras bíblicas. Quer dizer, o corpo, ele passou a ser ali só um mero invólucro do espírito.
Então, com o cristianismo, aí teve uma inovação. Não necessariamente um corpo belo carrega uma alma virtuosa. E essa concepção vem até hoje. Aí quando a gente chega na sociedade industrial capitalista, pós-Idade Média, então aí o que acontece com o corpo? Aí o corpo, ele vira um empreendimento, ele vira um investimento, uma construção. Num primeiro momento, você tinha que ter um corpo forte para trabalhar. Então, olha o utilitarismo, né? Então, qual é a utilidade de você ter força? Trabalho. Com o passar do tempo, nós fomos criando com as revoluções industriais que a gente tem passado nos últimos séculos, nós fomos criando um monte de ferramenta ali que foi tirando aí, né, muitas funções que eram exercidas pelo corpo. Então aí de novo a pergunta, né, numa sociedade utilitarista, como é a sociedade capitalista e industrial? Para que eu preciso de força se eu tenho carro, se eu tenho polia, se eu tenho guindaste, se eu tenho caminhão, se eu tenho foguete? Para que eu preciso de força física? Ah, você precisa de força física para mostrar que o seu corpo é belo. Por quê? Porque um corpo belo é sinônimo de saúde. Então, olha a relação que foi feita. Então, chegou num ponto que o corpo, ele perdeu a sua razão de ser, dado o progresso técnico. Então, aí, o que se criou? Essa percepção de que o corpo precisa ser saudável. E saudável é sinônimo de bonito. Então aí criou-se um padrão. E aí toda a indústria da moda, todo o mercado da moda, ele se criou e se sustenta até hoje nessa concepção de saúde igual beleza. Então corpo bonito igual corpo saudável. Muito bem, nós já estamos aqui há um tempo conversando. Você percebeu que a gente quase não mencionou o espírito aqui? Falamos um pouquinho disso entre os gregos e os romanos. Então, corpo belo, alma bela. E hoje, como é que fica então o nosso corpo e o nosso espírito? Cadê o espírito? Então, o espírito, gente, na verdade é a verdadeira essência do corpo. Então, como o corpo ele é de matéria, ele serve, pensando num ponto de vista assim de utilidade, não de utilitarismo, tá? Mas de utilidade, o corpo ele serve para carregar o espírito que o habita, certo? Mas nós já sabemos aí pelo desenvolvimento do espiritismo e de outras filosofias que falam, né, que trazem informações sobre o mundo espiritual, que assim, corpo e espírito são diferentes, mas ao se unir, um começa a interagir com o outro. Então, o que é o nosso corpo aqui neste mundo? Ele é a expressão do que é o nosso espírito, só que dentro das limitações da matéria. Então, por exemplo, o nosso corpo não é capaz de emitir a luz do espírito. O nosso corpo não é capaz de atravessar a parede. Até porque a concepção de parede que nós criamos aqui é para não ser atravessada. Então é outra coisa que dá para se pensar. Se a concepção fosse atravessar as paredes, teríamos criado paredes que fossem possível atravessar. Como a concepção é você fechar, é você isolar, então o nosso corpo ele não pode atravessar a matéria. Só o espírito pode atravessar a matéria, porque ele é uma matéria muito sutil. Então o espírito, neste momento, né, que nós temos um pouco mais de maturidade religiosa, espiritual para pensar, o nosso corpo nada mais é do que uma roupa para o espírito e mais nada. Então não há necessidade de você trabalhar o seu corpo para ele ficar esculpidinho, bonitinho lá entre os gregos, porque isso não é sinônimo de uma alma bela. Também não há necessidade de você mortificar o seu corpo, porque os castigos no corpo, eles vão refletir na alma, vão refletir no espírito? Vão, mas vai fazer pouca diferença se esse castigo físico também não vier seguido de uma mudança de consciência. E aí nós chegamos no que é a verdadeira essência
né? Entre corpo e espírito existe uma outra coisa que é, digamos assim, aquilo que une essas duas coisas. É exatamente a consciência. Então, nós estamos desenvolvendo cada vez mais a percepção de que as coisas, né, nós, seres humanos que estamos aqui, nós somos muito além do que essa relação corpo-espírito, que ela não é nem uma relação dual de oposição e não é nem uma relação simbiótica de ajuda. Ela é mais do que isso. Porque o que realmente rege essas duas energias, o corpo é energia densa, o espírito é energia sutil. E você tem uma outra fonte que não sei se dá para chamar de energia, que liga essas duas e que é o que realmente está absorvendo as experiências, que é a consciência. Então a consciência é, vamos colocar assim, é o que está norteando essa relação corpo, espírito, matéria, encarnação que a gente vive aqui. Por isso, a gente está cada vez mais descobrindo, tô falando, quando eu digo a gente, eu me refiro às filosofias espiritualistas. A gente está avançando no sentido de superar essa dualidade corpo-espírito, que não leva a nada, e a gente está começando a descobrir algo que é mais valioso, que é exatamente a consciência. Então, como a consciência opera? Ainda é muito cedo para a gente ter certeza, mas dá para a gente ter, sim, algumas ideias a respeito, né? Então, o que é a consciência? Olha só como opera a consciência. Existe uma doutrina aqui no nosso mundo que se chama transhumanismo. O transhumanismo tem que objetivo? Superar a necessidade de ter um corpo orgânico biológico, né? É mais ou menos como tem filmes aí que trabalham aquela temática de você fazer um download do seu espírito? Não. Do seu corpo? Não. Da sua consciência para um programa de computador, né? Então existem vários filmes aí que vocês podem assistir que trabalham essa temática. E por quê? O que a consciência tem? É um mistério ainda, né? Mas aqui a gente vai entrar assim no campo das especulações. Então, o que a gente pode especular a respeito dessa relação? Então, primeiro, não faria, se a gente ficar só nessa dualidade corpo e espírito, não faria bem nem para o corpo nem para o espírito essa separação que o transhumanismo propõe. Então, isso é uma questão de consciência. É tomar consciência de que a vida ela está muito além. Ela tem muito mais coisas do que só uma relação entre espírito e matéria, né? Que são, na verdade, são só duas formas de energia em estado diferente, mas é energia. Eu tenho a impressão de que consciência não é energia. Consciência é alguma outra coisa. Por isso que as ciências relacionadas ao psicológico, elas sempre estão trabalhando o quê? A consciência. Elas não estão trabalhando nem o corpo nem o espírito. Elas trabalham a consciência. E já foi descoberto que a consciência, que aqui convencionou-se chamar de mente, tem camadas. Essas camadas, elas guardam grandes mistérios que os cientistas agora, depois de tanto tempo, né, que tantos psiquiatras, psicólogos, neurologistas trabalharam com essa questão, agora que os cientistas estão querendo se aprofundar um pouco mais, né, desvendar, se mergulhar realmente em desvendar o que é a consciência. Então, a relação entre corpo e espírito, ela é basicamente uma relação de troca de experiências. Mas tudo isso só tem sentido se produz alguma coisa na consciência. Então agora eu quero encerrar o vídeo de hoje deixando exatamente essa pergunta. O que é então a consciência? Se espírito e matéria são duas formas de energia em estado diferente, mas ainda assim energia, o que viria a ser a consciência?
Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like e compartilhe nas suas mídias sociais. Se você é novo por aqui e conseguiu chegar até o final do vídeo, parabéns. Se inscreva no canal para que você receba as notificações de conteúdo novo. Deixe nos comentários o que você achou, as suas sugestões, as suas percepções, que é muito interessante para a gente trocar uma ideia. Eu agradeço muito a sua presença, um grande beijo na sua mente e no seu espírito e até o próximo vídeo. Tchau!